Ok, obrigado. Alberto Betógrafo, de que maneira saber diferenciar o paciente esquizofrênico daquele de parapsiquismo desregrado? Professor Valdo, se puder aprofundar também, agradeço. Primeiro é o chefe. Eu começo e o professor Valdo termina. Bom, do que eu tenho visto, assim, muitas vezes tem as duas coisas, né? Quando eu vou abordar um paciente que eu começo a ficar em dúvida se aquela alucinação, seja visual, seja auditiva, aquele delírio, aquele pensamento, tem um lado parapsíquico, eu penso muito na questão do juízo crítico. Por exemplo, é muito comum o paciente que está psicótico, ele ouvir vozes ameaçadoras, ou se mate, ou mate alguém e tal. Uma pessoa que está, digamos, no seu juízo normal, né, se eu chegar para alguém na rua e falar, você pode se matar? A pessoa, não vou fazer isso. A pessoa não vai. Agora, aquele comando que, independente se seja, às vezes é só cerebral, mas muitas vezes é de um assediador, ou seja, está tendo ali uma situação parapsíquica, ele está interagindo com um assediador, a pessoa tem dificuldade de se posicionar contra aquilo, de dizer não, de separar aquilo dela. Então, eu vou muito pela questão de como a pessoa está lidando com aquilo. Eu tive experiências de pacientes que tinham as duas coisas. E a parte parapsíquica, o parapsiquismo, parece que tem mais lógica, assim, faz mais sentido, é algo mais redondo, por ser algo real. O delírio, a alucinação, ele tende a ser mais estereotipado, ou seja, se repete em vários pacientes, às vezes não tem muito sentido, não tem muita lógica. Esse caso que eu falei mais cedo da paciente que eu atendi, que ela tinha um amparador, que ao que tudo indica eram projeções que ela tinha, ela tinha outros sintomas psicóticos. Ela às vezes dizia de alucinações que ela tinha visões e tal, e você via que aquilo muito provavelmente era da cabeça dela mesmo. Agora, isso não invalidava ela ter as suas experiências parapsíquicas e aquilo ser até positivo para ela. Agora, a tese básica dessa condição é o seguinte: o assistente, quando tem alguém que esteja sobre a imantação da influência de uma consciência, o ambiente é diferente, as energias são diferentes, o assistente sente. Então, para saber processo de parapsiquismo desregrado, de transe patológico da história, o ideal é o assistente que tem desenvolvimento disso, que percebe na hora, a pessoa entra e já vê, ele já sente tudo. Eu tenho procurado tentar traduzir em palavras a diferença, porque muitas vezes assim, na hora fica claro a diferença para mim, mas eu não necessariamente sei explicar aquilo ou reproduzir aquilo. Acho que tem a questão da leitura energética. Agora, o acoplamento que a pessoa faz, ela pode fazer até encapsulamento, o assistente fazia um encapsulamento com o assistido. Aí ele vai se inteirar da história e limpa tudo. Daí aprofunda mais. Agora, nessa dúvida, só para fechar, professor, é muito comum, ainda hoje, a pessoa achar, não devia ter um tratamento, é só um problema do parapsiquismo. E eu não vi assim nenhuma situação. Às vezes precisa das duas coisas. Muitas vezes precisa das duas coisas. O tratamento médico, tudo isso, ele é importante, vai ser essencial tanto quanto digamos, a educação parapsíquica. Agora aqui, na sua visão, por que na psiquiatria existem muitos diagnósticos equivocados? Um grande diferencial da psiquiatria para as outras especialidades é a questão assim, não tem o que a gente chama de marcadores, não tem exames, não tem, é tudo muito na anamnese, né, na conversa com a pessoa, no que ela vai passar de sintomas e naquilo que você vai observar, na manifestação dela ou naquilo que os familiares comentam. Então acaba sendo um diagnóstico mais subjetivo. Se for analisar a própria questão dos diagnósticos, dá para ver que ainda tem muito para amadurecer, que cada edição dos manuais de diagnóstico ocorrem grandes mudanças, ainda está se amadurecendo muito para entender exatamente o que são as doenças. Não se tem hoje uma etiologia de o que exatamente causa, por exemplo, a depressão. Tem-se algumas hipóteses, algumas teorias, alterações neuroniais ou de neurotransmissores, mas exatamente assim, uma etiologia que você possa atuar e tratar em cima daquilo é algo que ainda não tem.
Então, isso dificulta um pouco o diagnóstico. A tendência é que, com a experiência do profissional, com a dedicação, ele vai diminuindo essas dificuldades diagnósticas.